Cumprimenta a igreja com a grandiosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, serei bem breve, até porque nós temos a campanha, dia de quinta, é um dia bastante corrido. Vamos abrir nossa Bíblia no segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 4, amém? Êxodo, de capítulo do número 4. Estarei esperando os irmãos estar abrindo para a gente fazer a leitura da palavra de Deus juntos, amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. É um livro bem fácil de ser encontrado, o segundo livro, amém? Estarei lendo. A palavra de Deus vai dizer assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem que ouvirão minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Versículo 2: e o Senhor disse: que é isto que estás na sua mão? E ele respondeu: uma vara. Amém? Pode todos estar tomando o seu assento, nós já temos base do entendimento daquilo que Deus quer falar conosco aqui nesta noite. Irmãos, Êxodo de capítulo de número 2 fala a respeito da passagem de Moisés. Moisés é uma passagem bastante conhecida no meio evangélico. Para quem não sabe, Moisés foi aquele que abriu o Mar Vermelho. Para quem não sabe, Moisés foi aquele que libertou o povo de Israel do Egito. É uma passagem muito popular no meio evangélico. Mas nesses dois versículos que nós acabamos de ler, se trata do início de tudo isso. Se trata no momento em que Deus instrui a Moisés a voltar ao Egito para libertar o povo de Israel. O momento em que Deus aparece a Moisés diante de uma sarça de fogo ardente e instrui a Moisés a voltar ao Egito. Mas no versículo 1 que nós lemos, a gente percebe que Moisés ele tem uma certa dúvida com este propósito que Deus coloca na vida dele. Você percebe que Moisés ele pergunta para Deus como é que o povo iria acreditar nele, irão acreditar nas palavras dele, sendo que ele não tinha nada para apresentar para o povo. Bem provável que Moisés estava esperando algo grandioso para que o povo acreditasse que Deus tinha aparecido para ele. Pode ser que Moisés estava esperando algo grandioso do céu, para onde ele fosse, o povo acreditasse que de fato Deus apareceu para ele. Só que no versículo de número 2, Deus olha para Moisés e pergunta: Moisés, o que é isso que está sobre as tuas mãos? Moisés responde: apenas uma vara. Era a vara que Moisés usava para apacentar as tuas ovelhas. Era aquela única coisa que Moisés tinha naquele momento para apresentar para Deus. Era apenas aquela vara, era apenas aquele cajado. Para Moisés ele não tinha nada além daquele cajado, mas para Deus era o suficiente para fazer ele fazer grandes milagres. Aquele cajado para Moisés não era nada, mas para Deus era suficiente para fazer Moisés realizar grandes milagres. Porque foi com apenas aquele cajado, que para Moisés não era nada, que ele estendeu as suas mãos para abrir o Mar Vermelho. Foi apenas com aquele cajado, que para Moisés não era nada, que ele bateu sobre uma pedra e daquela pedra saiu água para cessar a sede de um povo. Para Moisés não era nada, mas para Deus é o suficiente para realizar milagre. Quantas das vezes eu e você não ficamos esperando algo grandioso acontecer para começar a crer no nosso milagre, sendo que o Deus que é o dono da promessa, o dono do milagre, não necessita de nada grandioso. Ele pode fazer milagre com aquilo que já está sobre as tuas mãos. Deus ele pode realizar milagre com aquilo que ele já entregou para você. Pode ser que para você, com a sua atual situação financeira, você olha e fala: é impossível eu financiar aquele carro com esse meu atual salário. É impossível eu realizar o sonho de comprar a minha casa com esse atual emprego. É impossível eu realizar o sonho de fazer aquele casamento com aquilo que eu só tenho isso, não tem como eu realizar. Mas o dono da promessa não necessita de circunstâncias ou requisitos para realizar milagre na sua vida. Ele pode realizar milagre com
aquilo que já tem nas tuas mãos, porque é o mesmo Deus que usou Moisés para abrir o mar vermelho, é o mesmo Deus que lá em Mateus 14 usou um menino com apenas 2 peixes e 5 pães, multiplicou de tal maneira que fez alimentar mais de 5.000 homens. É o mesmo Deus que em 2 Reis 4 fez com uma mulher que tinha só um pouco de azeite, multiplicasse de tal maneira que se pagasse todas as suas dívidas e fizesse com que ela vivesse com o resto. É o mesmo Deus que pode pegar aquilo que já tem sobre as tuas mãos e multiplicar de tal maneira para realizar grandes promessas e milagres sobre as tuas vidas. Nós servimos um Deus que Ele é um Deus da multiplicação. Para você, o que está nas suas mãos pode ser pouco, pode ser nada, mas para Deus é o suficiente para realizar milagre. Amém? E essa mensagem que eu deixo aqui nesta noite, agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Deus está falando conosco, né? Aquilo que nós temos é o suficiente para Deus provocar um milagre. E isso é o que aconteceu na vida da viúva, que ela tinha só botija, e houve um milagre através do que ela tinha.